E agora é hora do quadro 8 em ponto aqui no SC no Ar. Hoje o nosso assunto é um dos setores que mais cresce no país, mesmo com esse turbilhão político e econômico pelo qual passa o Brasil, não é? Estou falando das cooperativas de crédito, que são o nosso tema em debate aqui no 8 em ponto de hoje. Para isso, eu recebo aqui no estúdio ele que é presidente do Sicoob Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul, desde 99, reeleito em 2014 com mandato até 2018, foi presidente, atualmente é vice-presidente da Confederação Brasileira de Cooperativas de Crédito, a Confebras, é conselheiro de administração do Banco Cooperativo do Brasil, economista e advogado. Rui Schneider da Silva, presidente do Sicoob Santa Catarina, Rio Grande do Sul, é o nosso convidado de hoje aqui no 8 em ponto. Tudo bem, presidente? Seja bem-vindo. Tudo bem. Tudo tranquilo? Presidente, vamos explicar para quem está em casa, não é? Qual é a diferença principal, não é, entre uma cooperativa de crédito e um banco do sistema convencional que a gente usualmente conhece? Eu diria que a diferença básica é que as cooperativas são pessoas, formada por pessoas, comandada por pessoas, e que essas pessoas reunidas elas ajudam a gerir a cooperativa, traçando metas, traçando planos para as suas atividades e acompanham o desenvolvimento da cooperativa durante o ano. E os bancos e instituições financeiras, elas têm acionistas. Esse, então, é o volume de ações que comanda um banco. Você vai lá, se você tiver 51% das ações de um banco, você comanda determinado banco. Numa cooperativa de crédito é o contrário, ou nas cooperativas é o contrário. A maioria dos associados é que decide o que fazer numa cooperativa. E essa cooperativa, ela tem assembleias anuais ou assembleias extraordinárias, e onde nessas assembleias anuais elas fazem a prestação de conta das suas atividades durante o exercício anterior. Nessa prestação de contas, ela também destina as sobras que foram apuradas do ano anterior e é destinado, repartido entre os associados, correspondendo à atividade desse associado na cooperativa durante o exercício. O quanto ele usou da cooperativa, proporcionalmente ele recebe as sobras daquele exercício. Então, basicamente, essa é a diferença. Bom, e é um setor, o cooperativismo de crédito, que em nível internacional ele é bastante robusto, muito forte, e no Brasil ele está crescendo a olhos vistos, não é? Há muitos anos atrás, há 30 anos atrás, a gente ia na França, ia na Holanda, ia no Canadá, na Alemanha, aprender o cooperativismo. Isso nos capacitou, fez com que a gente fosse traçando essa experiência no nosso estado e no país, né? E nós tivemos recentemente na Alemanha e eles disseram para nós, olha, vocês não têm mais nada que aprender conosco, ao contrário, nós temos que aprender com vocês. Por quê? Porque na Alemanha, o público associado deles já tem uma determinada faixa etária, dali para cima. E eles têm poucos jovens, ao contrário do Brasil, que ainda tem uma faixa de jovens muito grande. E nós estamos procurando fazer um trabalho com as crianças, com os adolescentes, né, com os jovens e também com os adultos. Nosso maior problema ainda hoje é não termos aquele recurso suficiente para fazer um bom trabalho de comunicação e marketing nessa área, para mostrar aos associados, principalmente da área urbana, as vantagens do cooperativismo de crédito. Porque o associado, quando ele vê que ele faz a comparativo entre uma entidade financeira qualquer e uma cooperativa, ele vê que as cooperativas, muitas não cobram taxa nenhuma, não cobram tarifa, né? E as taxas são menores. Pode fazer um comparativo, as taxas são menores. Pega, um Banco Central tem um site onde ele disponibiliza as taxas das instituições financeiras de todas as cooperativas e ali você observa e vê e comprova que realmente as cooperativas têm taxas menores e com isso ela vai conseguindo mais associados, mais pessoas que trabalham com ela. Bom, e dentro desse cenário do cooperativismo de crédito, o Sicoob é um dos líderes tanto nacional quanto estadual, ou seja, o Sicoob tem uma parcela significativa desse mercado, não é? Hoje nós contamos com 39 cooperativas de crédito no estado, estamos com mais de 580 mil associados e temos 8 bilhões e meio de ativos que nós administramos dos associados. E também estamos chegando cada vez mais perto do nosso associado no estado. A
rede do Sicoob em Santa Catarina já atinge 83% do município de Santa Catarina. E nós até temos uma meta ousada. Não é ousada, ela é ousada, mas não é utópica não, é ousada. Até final de 2018 nós queremos estar em 100% do município de Santa Catarina. E, se Deus quiser, termos a marca de 1 milhão de associados em Santa Catarina. Por quê? Porque o nosso trabalho ele vem se desenvolvendo ao longo desse período e nós temos visto que não é só a rentabilidade que faz o associado vir na cooperativa, e sim o atendimento que se dá na cooperativa. Quando você vai em qualquer instituição financeira, você vai lá, você é um número, você é uma pessoa, você é atendido, normalmente vai embora, as pessoas não te conhecem. Numa cooperativa não. O associado vai lá, ele já se conhece pelo nome, toma um cafezinho, sabe da novidade, conversa com um amigo. Isso, essa aproximação é que faz com que o associado, além de ter esse atendimento, ainda tem uma taxa boa para trabalhar e com um atrativo a mais. Cada região do estado, ela tem a liberdade de criar produtos financeiros para atender a determinada região, porque as cooperativas são independentes. Elas formam uma central no estado, uma confederação no país, que está presente em 15 estados do país, e nós temos hoje 3 bilhões e 200 milhões de associados no Brasil, né? E 3.300 funcionários no Brasil. Então, nós temos uma rede de atendimento que pode, um associado aqui de Florianópolis, lá de São Miguel do Oeste, de São Lourenço do Oeste, de onde for, do nosso estado, ele pode, nesse país que ele tem um hall de pontos de atendimento e cooperativas que fazem o mesmo atendimento que aqui. Ele é muito bem recebido. E as nossas cooperativas, o Sicoob, ele tem, não deixa nada a desejar ao sistema financeiro. E eu digo principalmente na tecnologia de informática, na TI. Hoje em dia, nós podemos fazer qualquer operação de crédito através do telefone, do seu smartphone, através do seu tablet, através do seu computador. Você faz operações, você paga, você transfere, o que se precisar fazer hoje se faz. Então nós temos uma tecnologia altamente atualizada. E também nós temos os produtos financeiros, que nós chamamos de um portfólio de produtos financeiros, que são aquela linha de crédito para atender os associados. E se não existir essa linha de crédito e os associados numa assembleia, vem uma sugestão lá, escuta, por que não cria uma linha de crédito para atender determinada faixa de associado que precisa disso e daquilo? É feita análise, é feita a viabilidade e é disponibilizada para todos os associados. Não só para aquela cooperativa, mas sim para todas as cooperativas do estado e talvez até do Brasil. Agora, o senhor falou em metas ousadas, porém factíveis, né, de crescimento para esse ano de 2016, em que pese toda a turbulência política e econômica que o país atravessa. Qual é o principal desafio para o setor crescer? É ele dispor de mais recursos para poder emprestar para os seus associados, para a população, enfim? Quais são os desafios para que esses números sejam atingidos? O desafio maior ainda continua sendo na área agrícola, porque nossas cooperativas nasceram na área agrícola. Elas são oriundas, são as mães dessas nossas cooperativas, são as cooperativas agropecuárias, que criaram a cooperativa de crédito. E na área agrícola, carece muito de investimento. E nós, cooperativa, nós não podemos tirar recursos que são aplicados na cooperativa de depósito à vista ou depósitos mínimos aplicados com determinados prazos, não podemos tirar esse recurso e jogar em investimento. Nós temos que buscar recursos de investimento. E no país, hoje, está carente de recursos de investimento. Tanto recursos que a gente busca no BRDE, no Bancob, no BNDES, onde for, recurso de investimento ele é limitado. E o Brasil precisa de mais recursos para crescer. E isso, se nós tivéssemos, nós oferecemos mais condições aos associados. Hoje, dos 8 bilhões e meio de ativos que nós temos 57% já é atendido por associados pessoa jurídica. Uma vez nós éramos praticamente 90% pessoa física, hoje já está invertendo. Por quê? Porque nós estamos agora também atingindo a área urbana. E na área urbana predomina ainda a pessoa jurídica. E nós queremos chegar à pessoa física na área urbana. Porque quando qualquer morador de Florianópolis, por exemplo, se ele souber que nós temos aqui
4, 5 cooperativas e 8, 10 pontos de atendimento e que ele pode chegar lá, ele pode se associar e ter o menos produtos financeiros que tem os bancos e com taxas melhores e com taxas mais atrativas, eu tenho certeza que ele vai optar em trabalhar com a cooperativa de crédito. Daí vem o nosso crescimento. E, por incrível que pareça, aí eu não sei explicar, mas você já ouviu o noticiário que a poupança do ano de 2014 em relação ao ano de 2015, a poupança baixou, diminuiu o volume de recursos. Sim. E no nosso sistema de crédito, a captação da poupança aumentou. Então, por que isso? Porque o associado confia mais na nossa cooperativa do que numa instituição financeira. Então, nós precisamos fazer com que essa confiança que o nosso associado já tem na nossa cooperativa, seja repassada para outras pessoas, que elas conheçam isso aí. O senhor falou de recursos para investimento, ou seja, que é preciso captar recursos, que essas fontes estejam disponíveis e colocando crédito para ser captado pelas cooperativas. E aí isso depende de conjuntura econômica, né? O que é preciso fazer então para que essa economia volte a rodar e esses investimentos voltem a serem disponibilizados? Aí precisaria que é questão de direcionamento de recursos do país. Eu sempre defendi a posição de que o Brasil precisaria ter uns gerentes eficazes. O Brasil precisa ser tocado por pessoas mais técnicas e menos políticas em determinadas áreas, porque aí você iria saber qual o nicho que precisa investir para agregar recursos para as famílias, para as empresas e fazer esse Brasil crescer. Nós vimos que o ano passado, se não me engano, a área agrícola foi a que gerou um PIB mais positivo em Santa Catarina, ao passo que as outras atividades foi mais negativo. Então nós vimos que se nós tivermos mais investimentos para ofertar às empresas, nós estamos educando, nós estamos capacitando, o crescimento é inevitável, porque o nosso povo é um povo aguerrido, um povo trabalhador, um povo empreendedor. O brasileiro é empreendedor por si, em todas as atividades. E nós acreditamos nisso e trabalhamos com isso. Então, eu acredito que uma das que se fala, qual é a essência do cooperativismo? Por que o cooperativismo cresce mais do que as outras entidades financeiras? Eu acredito porque as entidades financeiras, hoje, elas trabalham mais no atacado. E as cooperativas, elas atendem ainda no varejo, ou seja, procuram atender mais as pessoas individuais, as pequenas empresas. 95% dos nossos clientes e pessoas jurídicas são micro e pequena empresa. E o restante são pessoas físicas e os 5% empresas médias. Nós não temos empresas grandes trabalhando com cooperativismo. E até nem temos condições de atender empresas grandes. E a nossa meta é atender o povo de modo em geral. Empresas grandes deixa para as grandes entidades. Tá certo. Rui Schneider da Silva, presidente do Sicoob Central Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela participação, sucesso na condução do Sicoob. Obrigado e pela atenção de vocês, porque vocês fazem com que o cooperativismo cada vez mais seja divulgado e tenha um crescimento melhor. Muito obrigado. Esse foi o 8 em Ponto de hoje, falando sobre cooperativismo de crédito, uma das molas propulsoras da economia não só aqui em Santa Catarina, mas em todo o Brasil também. O SC no Ar segue com muitas outras informações só para você.